Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria imensa poder estar com vocês mais uma vez neste momento, diante da Palavra de Deus. Receba esse devocional permitindo que o Espírito Santo fale conosco enquanto caminhamos pelas Escrituras Sagradas. Hoje o Senhor nos convida a contemplar um dos retratos mais lindos e profundos de Cristo no Antigo Testamento, o servo do Senhor em quem Deus se compraz. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos começar, como sempre fazemos, colocando o coração diante da presença do Senhor em oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos achegamos a Ti nesta hora com reverência e com gratidão. Precisamos do Teu toque, da Tua direção. Silencia, Papai querido, os ruídos da alma, acalma os pensamentos e fala conosco pela Tua palavra. Que este momento produza transformação, quebrantamento e renovação espiritual. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, agora com o coração aberto, vamos à leitura da Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem a minha alma se compraz. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Amados irmãos, este versículo é curto, mas carrega um oceano de revelações. Aqui Deus abre o seu coração e apresenta alguém muito especial. Ele diz: Eis aqui o meu servo. É como se o próprio Senhor estivesse apontando para alguém e dizendo: olhem para ele, observem-no, aprendam com ele. O contexto desta passagem é extremamente importante. Isaías, ele escreve a um povo cansado, ferido, marcado pelo pecado, pelo exílio e pela disciplina divina. Em meio a esse cenário de dor e esperança misturada, Deus anuncia a vinda do seu servo, não um rei político, não um guerreiro armado, mas um servo. Isso já quebra muitas expectativas humanas. O coração do homem espera grandeza visível, força exterior, poder que impressiona, mas Deus apresenta um servo, alguém que se submete, que obedece, que serve. Quando olhamos para o Novo Testamento, entendemos claramente que esse servo é o Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos ecoam essa profecia. No batismo de Jesus, quando o Pai declara: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele está de forma direta conectando, melhor dizendo, Jesus a Isaías 42, versículo 1. Deus se compraz no servo, isso é profundo demais. O Pai encontra prazer, alegria e satisfação em Cristo, não apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é. Jesus é o servo perfeito, aquele que viveu plenamente para a vontade do Pai. Observe como Deus descreve este servo, a quem sustenho. Isso nos mostra que o ministério de Jesus não foi sustentado por aplausos humanos, nem por estruturas religiosas, mas pelo próprio Pai. Mesmo nos momentos mais difíceis no deserto, na rejeição, na cruz, ele foi sustentado pelo
Pai, por Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós tentamos servir a Deus sustentados apenas pela nossa força emocional, pela aprovação das pessoas ou pelas circunstâncias favoráveis? O servo do Senhor nos ensina que o verdadeiro sustento vem de Deus. Deus também chama de meu eleito. Isso fala de escolha, propósito eterno, plano divino. Jesus não surgiu por acaso na história. Ele é o cumprimento de um plano estabelecido antes da fundação do mundo. Isso nos traz segurança. Se Deus escolheu o servo, ele também escolhe e chama aquele que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem a minha alma se compraz. Essa expressão é forte. Deus não diz apenas que gosta, mas que a sua alma se alegra no servo. Isso revela o nível de comunhão, obediência e alinhamento entre o Pai e o Filho. Em seguida, o texto diz: pus o meu espírito sobre ele. Aqui vemos a unção. O servo não age por si mesmo, ele é cheio do Espírito Santo. Todo o ministério de Jesus é marcado pela ação do Espírito Santo. Ele é concebido pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo e oferece a si mesmo pelo Espírito. Isso traz uma aplicação direta para nós. Não existe vida cristã frutífera sem a atuação do Espírito Santo. Não existe serviço agradável a Deus sem dependência do Espírito Santo. E então o texto conclui dizendo: ele trará justiça às nações. O servo não vem apenas para um povo específico, mas para todas as nações. A obra de Cristo é universal. Ele traz justiça, não apenas no sentido jurídico, mas restauração, retidão, reconciliação entre Deus e os homens. Aleluias! Quando meditamos neste servo, somos confrontados com o nosso conceito de grandeza. Jesus mesmo disse que quem quiser ser grande deveria servir. O reino de Deus é invertido em relação aos valores do mundo. Aqui, quem se humilha é exaltado, quem serve é honrado, quem perde ganha. Aplicando isso à nossa vida hoje, precisamos perguntar: temos vivido como servos ou apenas como consumidores espirituais? Temos buscado fazer a vontade de Deus ou apenas Deus faça a nossa vontade? O servo do Senhor não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele lavou os pés, tocou leprosos, acolheu pecadores, chorou com os que choravam. Tudo isso agradava ao coração do Pai. No dia a dia, servir como Jesus serviu significa agir com mansidão, mesmo quando somos provocados. Significa obedecer mesmo quando não somos reconhecidos. Significa permanecer fiel mesmo quando ninguém está vendo. Amados irmãos, amadas irmãs, vivemos uma geração em que valoriza o palco, a visibilidade, o reconhecimento, mas Deus continua se agradando do servo. Ele continua olhando para aqueles que, em secreto, fazem a sua vontade com um coração sincero. Talvez você seja um adulto cansado, servindo há anos, muitas vezes sem aplausos, sem reconhecimento, sem um reconhecimento humano, mas hoje
O Espírito Santo quer te lembrar, Deus vê, Deus sustenta e Deus se agrada. Assim como o Pai sustentou o servo, Jesus Cristo, Ele também sustenta a você, a mim, a cada um de nós. Assim como o Espírito repousou sobre Cristo, Ele também habita em nós. Assim como Deus se comprazia em Jesus, Ele se alegra quando vê seus filhos andando em obediência. Esse texto também nos chama a refletir sobre o tipo de servo que estamos sendo. O servo do Senhor não esmagava a cana quebrada, nem apagava o pavio que fumega, como o próprio Isaías continua descrevendo. Ele tratava com cuidado os fracos, os feridos, os cansados. Como temos tratado as pessoas, meus irmãos? Com dureza ou com graça? Com julgamento ou com misericórdia? O coração de Deus, ele se alegra quando refletimos o caráter de Cristo. Vamos fazer uma reflexão. Feche os seus olhos, não os olhos físicos, meus irmãos. Quando eu falo feche os olhos, é fechar os olhos do coração e pensar e refletir. Em que áreas da sua vida Deus está te chamando a servir com mais humildade? Onde você precisa alinhar a sua vontade à vontade do Pai? Talvez seja no lar, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos. Servir a Jesus é servir. Devemos servir como Jesus serviu, meus irmãos. Começar nas pequenas coisas, nas atitudes simples, nas escolhas diárias. Um passo de cada vez. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu servo fiel Jesus Cristo. Obrigado porque nele vemos o verdadeiro modelo de vida que te agrada. Ajuda-nos a viver como servos obedientes, cheios do teu Espírito Santo. Sustenta-nos quando estivermos cansados, fortalece-nos quando estivermos fracos e molda o nosso coração segundo o teu coração. É o nosso clamor, é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, eu agradeço a cada um que fez esse devocional junto comigo e me despeço de você com esse convite sincero. Continue comigo nesta série de devocionais. Caminharemos juntos, aprendendo com Cristo, o servo do Senhor, em quem Deus se compraz. Que o Espírito Santo te conduza e que o amor do Pai te envolva e que a graça do Senhor Jesus te acompanhe todos os dias. Deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo no seu status de WhatsApp, se inscreva no canal e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.